Sejam bem-vindos mais uma vez ao Com Libras e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o que é uma configuração de mão e que uma configuração de mão você pode fazer vários sinais. Então o conteúdo é bem legal para você que está chegando no canal, que está aprendendo Libras agora, que está vendo a primeira vez e se pergunta o que é uma configuração de mão, Cíntia? Pois é, hoje eu vou explicar para você, então assiste esse vídeo até o final. Curte, comenta, compartilha, deixa lá seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo, esse canal aqui é relevante e que a gente possa se encontrar várias vezes e eu fazer vários vídeos aí para vocês, né, aprenderem mais sobre a língua brasileira de sinais, entender que é língua que tem estrutura, que tem gramática, que é língua usada pela comunidade surda. Pois é, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você 12 sinais, 2 configurações de mão. Então, vem comigo. Configuração de mão é um dos parâmetros da Libra. Se você não sabe o que é parâmetros na Libras, volte aí uns videozinhos atrás. Eu já deixei gravado aqui os 5 parâmetros na Libra, porque a Libras ela tem 5 parâmetros. Pois é, parâmetros, parâmetros. Pois é, a gente não é bagunça não, aqui é organizado, a Libras é uma língua. E como língua ela tem estrutura e gramática, ela tem umas regras. E dentro dessas regras existem os parâmetros, que é o quê? É algo importante na execução do sinal, para você fazer o sinal de forma correta. Quem são esses parâmetros? Configuração de mão, ponto de articulação, direção, movimento e expressão corporal e facial. Pois é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a configuração de mão, que é esse sinal assim. Esse, ó, configuração de mão. A configuração de mão é como a mão vai estar articulada, configurada na hora de você executar um sinal. Então, é muito importante que você configure ela da forma correta para que o sinal saia de forma correta, né? E eu estava vendo outro dia, estudando, né? Porque a gente que trabalha com Libras, a gente é um eterno estudante, tá? A língua é algo vivo, então todo dia nasce coisa nova, aparece coisa nova, então eu estudo muito. Eu tava vendo que na Libras nós temos 64 configurações de mão diferentes. Pois é, 64, meu bem. E aí, quem são essas configurações de mão, Cíntia? Temos essa configuração de mão em A, temos configuração de mão em B. Temos essa configuração que não é o formato dela, não está configurada em uma letra do alfabeto, que aqui é o A. O A no alfabeto manual é assim, o B no alfabeto. Tem alguns sinais que você vai fazer e a configuração de mão tá assim. Mas tem sinais que é assim, que essa configuração de mão é tipo, não sei, não tem um nome para essa configuração de mão. Então, tem configuração de mão em Y, tem configuração de mão em W, tem configuração de mão em L. Ok? Pois é, tem essa configuração de mão, tem configuração de mão assim, tem configuração de mão assim, e por aí vai, ok? Mas hoje eu separei 12 sinais e 2 configurações de mão. Quem são essas configurações de mão? Essa. Primeiro vai ser essa, que é a mão aberta e fechada no movimento, que é a mão aberta. Essa configuração, beleza? E a segunda configuração de mão é essa. Ok? Pegou aí? É, não tem nome, não. Não tem como eu dizer a configuração de mão em A. Não tem. É essa, que é a mão aberta. A gente diz palma aberta. E tem essa configuração de mão. Pronto. Sabendo essa configuração de mão, que vai ser essas duas, configuração de mão aberta e essa, vamos a alguns sinais. Ok? Então, vamos lá. Primeiro sinal, aprender. Como é que a gente faz aprender? A configuração de mão é aberta, mas como ela tem o movimento e o ponto de articulação. Bom, é a mesma configuração de mão, só que a diferença entre um sinal e outro é porque ele vai ser o ponto de articulação, que é o lugar onde o sinal vai ser executado, vai ser diferente. Aprender é aqui. Sábado, laranja. E cor laranja, que é o mesmo sinal, vai ser na boca. Desodorante vai ser aqui. Tá vendo? É a mesma configuração de mão. Aprender. Sábado.
laranja, desodorante. Calcular, isso aqui é no sentido, eu vou calcular, cálculo matemático. Vou calcular, eu vou somar aqui. Então, ó, calcular. Aí dentro de cálculo tem de adição, subtração, divisão, multiplicação. Mas calcular de cálculo é aqui. Olha a mesma configuração de mão. A diferença é que você vai usar as duas mãos, uma sobre a outra, ó. Calcular. Ok? Calcular. Com essa mesma configuração, a gente pode fazer formação também. Tipo, formar. Você é formado. Eu tô fazendo uma formação. Você é formado em quê? Eu sou formado, fiz faculdade de pedagogia, de medicina, de direito, de engenharia e por aí vai, ok? As profissões, as graduações, as formações, todas zões, não é verdade? Então aqui, ó, formação, calcular, aprender, sábado, fruta ou cor, laranja, né? Ó, aqui, desodorante, ok? Todas com essa mesma configuração. Configuração de mão, palmas abertas, mas com esse movimento. A diferença, lembre-se sempre, vai ser o ponto de articulação, que vai ser aonde o sinal está sendo executado. Se é na testa, se é na boca, se é na axila, se é no espaço neutro, que é o espaço na frente do sinalizador, né? Até essas imediações. Então, aqui é o espaço neutro. Então, eu posso fazer formação, formar, calcular, tal. Beleza? Pegou aí esses 6 sinais com essa mesma configuração de mão? Beleza? Vamos para os próximos sinais. Agora, a nossa configuração de mão, como eu falei que é duas, a primeira é essa e a segunda é essa. Com essa configuração de mão, dá para fazer aqui alguns sinais. Ó, gente, é muito. Então, eu só separei ser de uma e ser da outra. Ser não, que eu tentei fazer 5. Mas é 6. Ser de uma e ser da outra. Beleza? Opinião. Com essa configuração de mão, eu posso fazer opinião. Opinião, sai da boca. Ó, opinião. Ó, opinião. Beleza? Opinião. Aí, se você quiser, você pode fazer aqui, que é a opinião de alguém que não é sua. A minha, eu acho, ó, minha opinião. Né? Que a gente faz sugestão, mas aqui, ó, opinião. Já. E como eu posso dizer? Você era quem? Quando eu conheci você, passado, você era criança, você cresceu, já tá adulta, tipo, já? Você cresceu, foi rápido, sabe? No sentido de já cresceu, já aconteceu, já, entendeu? Correto e certo. Certo, ó, mesma configuração. Certo. Você é uma pessoa corretíssima, ó. Eu quero fazer as coisas certas. E tá certo o que você fez. Certíssimo. Oralizar. Você tem 2 formas de fazer oralizar. Dessa forma, opinião é saindo da boca, ó, opinião. E oralizar é movimento circulatório aqui, ó, na frente da boca, dos lábios, ó. Oralizar. Tem gente que faz oralizar assim. Então, é uma variação desse sinal. Assim, oralizar e oralizar. Beleza? A diferença de opinião é que o movimento, as 2 configurações são, 2 sinais são iguais, que é essa configuração. Na boca, a diferença é que uma vai fazer movimento circular e a outra vai fazer um arco para frente. Opinião. Perfeito, né? Como eu falei, ó, perfeito. Antes, quando eu fiz, né? Certo. Perfeitíssimo. Sabe? Correto, certo. Pode fazer com as 2, pode fazer com uma. Ó, perfeito. Que eu já tinha até feito ali, né? Na estante, pois é. Horrível. Horrível. Você viu que é o mesmo sinal de opinião. Ó, opinião. A minha opinião. Eu acho. Minha opinião. Eu acho. Opinião. Você precisa mudar. Agora. Horrível. Horrível. Olha a expressão facial, como é importante nessa hora para fazer a diferença entre os 2 sinais e o contexto do quando você estiver falando, né? Que horrível isso.
gosto, sabe? Percebe? Bom, gente, eu acho que o vídeo foi esse, foi bem curtinho esse, mas eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer mais outros vídeos com a mesma configuração e sinais diferentes, ok? Então, até a próxima. Tchau!